Oxigenação. O oxigênio é necessário para os peixes respirarem, é necessário para as plantas fazerem fotossíntese, é necessário para as bactérias conseguirem decompor matéria orgânica e é necessário também para as bactérias que vivem no nosso filtro conseguirem consumir a amónia e o nitrito. No entanto, há muita gente que não sabe como é que funciona a oxigenação, como é que funciona o oxigênio no aquário, nem sabe como é que pode aumentar a oxigenação ou diminuir a oxigenação. É isso que eu vou estar aqui a explicar neste vídeo, como é que tu podes controlar a tua oxigenação, como é que tu podes fazer oxigenação no teu aquário e tudo o resto que tu precisas saber aqui sobre o oxigênio no teu aquário. A primeira coisa que nós precisamos perceber aqui sobre o oxigênio é que o oxigênio ele vem essencialmente de duas fontes. Vem de plantas, como vem da atmosfera. Bem, nas plantas, o oxigênio provém da fotossíntese. Portanto, quando as plantas fazem fotossíntese, durante o dia, elas vão libertar oxigênio. E esse oxigênio vai ser de bom uso para os peixes, para as bactérias, para o que for. Já também há oxigênio na atmosfera, né? É assim que eu estou a gravar este vídeo. Se não houvesse oxigênio na atmosfera, estava morto. Portanto, há oxigênio na atmosfera. E o que acontece? Quando nós temos aqui, por exemplo, imaginemos que isto aqui é uma coluna de água. Isto aqui, em baixo é água, em cima é a atmosfera. Quando existem pequenos buracos, pequenas vibrações que quebram a coluna d'água, entram gases dentro da água e depois vão dissolver-se. Portanto, isto aqui é a coluna d'água. Sempre que a água se mexe um pouco, por exemplo, há aqui um buraquinho e entram gases. Entre esses gases está o oxigênio. Portanto, há duas maneiras essenciais de nós conseguirmos meter oxigênio no nosso aquário, que são através de plantas, e para ter oxigênio suficiente para peixes é necessário ter já uma quantidade considerável de plantas, ou então a maneira mais simples e mais fácil, que é por quebrar a coluna d'água. Como é que tu podes quebrar a coluna d'água? Existem algumas maneiras que podes fazer isso. A primeira mais comum é através da velocidade do caudal do filtro. Por exemplo, nós temos um filtro Enguion e o Enguion ele deita a água por cima da coluna d'água, geralmente, e esse impacto da água vai quebrar a coluna d'água constantemente. Isso vai fazer oxigênio, ok? A segunda maneira, que é a maneira mais usada, é através de bombinhas de água. E também é uma coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, nós temos aquelas bombas que nós pomos a funcionar, metemos a pedrinha dentro do aquário, faz aquelas bolinhas e as bolinhas depois vão mexer na coluna d'água e vão fazer com que o oxigênio entre. Há muita gente que pensa que na verdade o que faz oxigênio são as bolinhas, mas não. As bolinhas elas apenas vão fazer oxigênio porque quando elas chegam à superfície, né, da coluna d'água, elas rebentam e mexem a coluna d'água. E é quando elas mexem a coluna d'água, quando a coluna d'água parte e entra o oxigênio, que elas estão a fazer oxigênio. Portanto, pronto, isso é uma maneira também muito simples de fazer oxigênio. A terceira maneira é por usar bombas de circulação. Geralmente é mais usada em aquários marinhos, porque os aquários marinhos é que geralmente têm bombas de circulação para imitar um recife coral. Mas pronto, essa é a maneira menos usada e menos comum. Ok, agora tu já sabes como é que tu podes fazer oxigênio e para que é que o oxigênio interessa. Agora, algumas coisas adicionais que tu precisas saber. Primeiro de tudo, a solubilidade, acho assim que se diz, solubilidade, portanto, o quanto o oxigênio se dissolve na água está dependente da temperatura, essencialmente. Quanto maior a temperatura, menos solubilidade o oxigênio vai ter. Portanto, se tu tens um aquário 30 graus, que é uma temperatura já bem quente, mesmo que tu tenhas uma boa circulação de água a quebrar a coluna d'água, o oxigênio vai ser reduzido. Agora, se tu tiveres, por exemplo, uma água de 12 graus, uma água já fria, e tiveres a mesma velocidade de movimento de água, a oxigenação, a quantidade de oxigênio vai ser muito maior, porque o oxigênio consegue dissolver-se muito mais facilmente. É por essa razão que nós temos de ter atenção aos peixes que nós temos em relação a isso. Por exemplo, se tu tiveres quínguios, os quínguios, eles precisam de uma boa quantidade de oxigênio, porque são peixes que gastam e consomem muito. Mas, só por ter já um bocadinho, se calhar ali uma bombinha de água a mexer, já vai ser o suficiente. A não ser que tenhas 40 mil quínguios. Mas 5 quínguios, imaginemos, 5 quínguios, um aquário de 120 litros. Tens aí uma bombinha, umas bolinhas a mexer, já deve ser o suficiente, porque a água que eles ficam geralmente é um bocadinho mais fria. Vai por volta de 18, 19, 20 graus. Agora, se tiveres, por exemplo, um beta, quer dizer, o beta não, porque o beta não precisa de oxigênio. Vocês têm, por exemplo, um ciclídeo qualquer que vive numa temperatura mais quente, um apistograma, sei lá. Eu vivo ali numa temperatura de 27, 28 graus. Ter uma oxigenação mais bem completa vai ser essencial, porque esse peixinho aí, como está em uma temperatura mais alta,
o oxigênio não vai se dissolver assim tão bem. Portanto, uma boa oxigenação em aquários com temperatura maior é essencial, ok? Já em, por exemplo, se tiverem um aquário que é extremamente pontado, um aquascape, o que seja, que está cheio de plantas, aí geralmente a oxigenação não precisa de ser tão grande assim, porque as plantas, já para elas mesmas, vão conseguir fazer o oxigênio suficiente para alimentar todo o aquário. Mas isso são casos raros e extremos em que o aquário está completamente coberto de plantas, ok? Uma coisa que também devem ter atenção, e que eu infelizmente esqueci de dizer, mas vou dizer agora, é excesso de oxigênio. Quando nós temos muito oxigênio dissolvido, às vezes os peixes não conseguem suportar tanta saturação e acabam por ficar até com bolinhas de oxigênio perto das guelras, por ficar assim mais letárgicos. Isso é uma coisa que tem que se ter atenção. Mas geralmente só acontece quando existe muito movimento na água, o que não é aconselhado aquários de água doce, não é? 2 sinais que vocês devem conhecer são um sinal que um peixe mostra quando há falta de oxigênio e um sinal que o peixe mostra quando há oxigênio a mais. Quando há falta de oxigênio, ele vai agir como se tivesse a haver um pico de amónia. Ele vai ficar em cima do aquário, a ofegar, assim à superfície e tentar respirar alguma coisa. Assim ele vai ficar quando não há oxigênio na água. Quando há excesso de oxigênio, é como eu vos tinha dito, ele vai ficar mais letárgico, mais parado. Vocês vão poder ver bolinhas pequeninas de ar perto das brânquias, até nas barbatanas. Pronto, e ele vai ficar assim. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fica com Deus, fica bem, até à próxima, subscreve, dá like, partilha, blá blá blá. Tchau!